Bom dia, oitavo ano, tudo bem? Hoje vamos continuar então nosso capítulo 17, que fala sobre o primeiro reinado e a regência. Tá? Na aula de segunda-feira, fiz a parte introdutória lá sobre como a independência se consolidou, como foi esse episódio, que já aconteceu um pouquinho antes de 1822, e como foi esse reconhecimento, então, da independência do Brasil. Para a aula de hoje, eu vou falar sobre a Assembleia Nacional Constituinte e um pouco sobre a Constituição de 1824. Então, essa Assembleia Nacional Constituinte, lá no livro, no material didático, a página 157, a página 159. Isso, página 159. Então, assim, mesmo antes da proclamação da independência por parte de Dom Pedro, Dom Pedro, ainda como um príncipe regente, ele já tinha convocado uma Assembleia Nacional Constituinte. Quando você está falando sobre uma Assembleia Nacional Constituinte, você está dizendo sobre uma Assembleia, sobre uma reunião para elaborar uma Constituição. Em um desses discursos, digamos assim, do imperador, ele afirma que esse texto da Constituição ele deveria ser digno do país e dele próprio, ou seja, se é para ser digno do país e digno dele, o imperador, ele está proclamando, está anunciando aí que não poderia se esquecer a figura do imperador, enaltecer, inclusive, a figura do imperador, de um rei ou de uma dessas autoridades. E aí, diante desse cenário, desse visual, que está, como é que eu posso dizer? Está transparecendo, na política da época. Então, os deputados, os políticos da época, mesmo que não tinha partido político e tal, tinham certas liberdades e tal. A gente pode identificar 3 grupos. Tá? Não existia partido político, mas existiam grupos políticos que tinham características afins, ou que tinham pensamentos parecidos, aí, digamos. Então, existiam os portugueses absolutistas, os liberais federalistas e os bonifácios. Okay? Então, não existia um partido político, não existiam os partidos políticos, mas existiam 3 grupos políticos, que dava para diferenciar aí de forma bem significativa, digamos assim. Tá? Então, existiam esses portugueses absolutistas. A palavra já dá o título que eles recebem, o grupo, já dá para tirar alguma ideia aí. Tá? Se a gente está falando que eles são portugueses absolutistas, ou eram conhecidos ainda como lusitanos, como os brasileiros ligados aos portugueses, eles já tinham uma grande influência antes da independência, e falei, portugueses absolutistas. Eles vão querer, qual a intenção deles? Que o imperador tenha o máximo possível de poder, que todo o poder estivesse nas mãos do imperador, de forma assim absolutista de preferência, bem centralizado, tá? E com isso, o que esse grupo pretende? Esse grupo português absolutista garantir a ordem e manter o direito de propriedade. Para eles, a forma de manter a ordem
lembrando, né, que nessa pós-independência aí se corre um risco muito alto de fragmentação do território, algo que aconteceu na América Espanhola. Então, o fato aí de você garantir a ordem e você manter o direito, né, a propriedade, no caso, isso vai favorecer os grandes, os ricos, né? Mas manter a ordem, isso vai atingir todas as classes sociais da época. O segundo grupo são os liberais federalistas, tá? Eles também defendiam a ordem e o direito à propriedade, mas eles queriam liberdades constitucionais. Então, tanto os portugueses absolutistas como os liberais federalistas, ambos defendem ordem e direito à propriedade. Mas os liberais federalistas, liberais aí está dizendo já, né? Eles buscam liberdades constitucionais. Eles queriam o quê? Que as províncias da época seriam hoje, dá para se dizer, os nossos estados, né? Eles tivessem maior autonomia, que essas províncias, né, tivessem liberdade econômica e ocorresse uma limitação do poder do rei. Óbvio que essa não é uma ideia tão atrativa para Dom Pedro, né? E um terceiro grupo seriam os bonifácios. Os bonifácios, eles receberam esse nome porque eles foram liderados por José Bonifácio, um ex-ministro, tá? José Bonifácio e os dois irmãos dele. Eles defendiam uma monarquia forte, mas que fosse regido por uma constituição. E o interesse dele era abolir a escravidão e manter a liberdade econômica relativa, sem que o país dependesse de empréstimos estrangeiros. Então, quando Dom Pedro vai convocar a Assembleia Nacional Constituinte, tá? Assembleia Nacional Constituinte é uma reunião, uma assembleia para elaborar uma constituição. Nessa constituição, tá? Quem está reunido são deputados, né, que representam as províncias. A grande maioria dessas províncias são províncias, né, liberais. Eles se reuniram somente em 1823, mesmo que Dom Pedro, já antes da independência, já tinha essa preocupação. Quando eles se reúnem, então, em 1823, se tem três características, três grupos aí. Os portugueses absolutistas, os liberais federalistas e os bonifácios. Tá? Do ponto de vista econômico, qual era a ideia? Se a gente for analisar a proposta da Assembleia Constituinte, né? Como seria a Constituição desse período? Então, do ponto de vista econômico, esse projeto constitucional ele tinha uma tendência iluminista liberal. Então, se você for observar por esse lado, algo bom, né? Do ponto de vista político, limitava o poder do imperador. Então, aquele projeto, aquela constituição que estava se organizando ali, ela tinha, economicamente falando, a ideia dela é liberal, né, e iluminista. E economicamente falando, delimitava os poderes do imperador. Colocava um limite no poder do imperador. E aí já dá para se imaginar, né? O projeto recebeu o apelido de Constituição da Mandioca, porque a forma de votação da época era indireta, tá? E censitária. Então, votavam indiretamente e de forma censitária, considerava o censo. E nesse censo se considerava candidato a deputado ou eleitor a pessoa que tivesse, né, uma renda mínima
equivalente a 150 alqueires de mandioca. Então, esses alqueires de mandioca, né, para ter uma noção qual o tamanho disso ou tal, né? A gente fala sobre, talvez, né, alguns tenham ouvido falar, já nem todos, se fala sobre alqueires paulistas. Então, seria 24 mil metros quadrados, 24 mil e alguma coisa. Mas isso varia de região para região. O próprio livro cita lá que um alqueire baiano, por exemplo, ele tem 96.800 metros quadrados. Então, esse alqueire aí, ele é conforme a região. Ou seja, se fosse lá na Bahia, teria que ter uma propriedade muito maior para você ser um eleitor ou um candidato a deputado, enquanto que em São Paulo essa propriedade seria menor, né? É praticamente aí 1/3 do tamanho, ok? Isso faz então com que colocar essa condição política aí, condiciona o voto ao número de pessoas escravizadas que os latifundiários possuíam, porque quanto maior a minha propriedade, mais escravos eu tenho, né? E isso acabava dificultando a votação dos portugueses, porque os portugueses que moravam aqui, eles se dedicavam muito mais ao comércio do que à agricultura, tá? Então, a gente percebe com essa proposta da Constituição da Mandioca uma forte influência da elite agrária no cenário político e econômico do Brasil, tá? Dom Pedro percebe essa intenção, né, dos deputados que estão reunidos para elaborar a Constituição e vai promover, né, vai fechar a Assembleia Constituinte no dia 12 de novembro de 1823. Tá? Esse ano, agora 12 de novembro, daqui uns dias, se comemora então 197 anos desse episódio, no dia 12 de novembro. Ele fecha a Assembleia então, Nacional Constituinte, reúne 10 homens de confiança dele e, em 25 de março de 1824, ele vai outorgar uma nova Constituição. O que é esse outorgar? Era uma Constituição imposta pelo imperador, né, sem considerar os desejos do povo. Era aquilo que ele determinou. Nessa Constituição, então, vai se definir que o Brasil ele estava num regime monárquico, hereditário e constitucional. Tá? Que o Brasil seria governado por um imperador, né? O poder dele era regido numa Constituição. E esse documento, então, garantia que na falta dele, né, com a morte dele ou algum motivo, o descendente dele assumiria o poder, o trono. Essa, uma das características, dá para dizer assim, absolutistas dessa Constituição é o fato que o Brasil era dividido em 4 poderes: executivo, legislativo, judiciário e moderador. E esse poder moderador, tá, era um poder que ficava acima dos outros 3 poderes, ok? Lá no livro, façam a leitura da página 159, que está falando sobre o poder moderador. No chat depois, nós vamos falar especificamente desse fragmento aqui, tá? Da Constituição, onde está falando sobre o poder moderador. Okay? Essa vai ser a deixa, ou essa vai ser o início do nosso chat. Você saber que o foco do nossa aula online hoje será o fragmento da Constituição da página 159. Ok, pessoal? Até daqui a pouco.